missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oferto cantando a minha vida e os passos meus, minhas conquistas, dor ou alegrias nos caminhos teus, pois sois o sentido de toda a existência, o nosso Senhor. Responder um sim ao teu chamado é prova de amor. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A cada dia que passa confirmo minha vocação, é para servir com caridade o meu irmão. Missão que é vida, que frutifica, e vida é missão. Na fraternidade expressar com coragem a minha doação. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A comunidade se faz sustentada na comunhão do pão da partilha, da palavra vivida que gera ação. Movidos pelo Espírito missionário do amor e perdão, evangelizando com a igreja, pois a vida é missão. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou.
Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Ser jovem também é sinônimo de vida missionária. Inúmeros jovens pelo Brasil inteiro escolheram viver a missão em âmbito local e universal. A gente faz da nossa vida uma missão quando a gente vai ao encontro do outro, quando a gente se aproxima, né? Jesus se aproximou-se de tanta gente, dos surdos, dos paralíticos, da viúva, e a nossa vida se torna isso, né? Quando a gente sai ao encontro do outro. E lá onde eu moro, no Amazonas, basicamente, para a gente encontrar o outro, a gente tem que sair do nosso cômodo, né? E a gente sabe que no Amazonas é cheio de rios e as nossas estradas são os rios. Então, para a gente chegar ao outro, a comunidade ribeirinha, a gente pega uma canoa. Ser missão é isso, é você aceitar a cultura do outro, é você dar visibilidade e também ser enculturada, né? Pegar e trazer para si e levar para todos. A juventude missionária é uma identidade, né? Além de vir carregada de um compromisso que está entrelaçado à igreja, ela é uma identidade, ela não é uma atividade, ela não é um fazer, ela é um ser missionário dentro da igreja. E a partir do momento que entra na juventude missionária, que conhece, a gente não quer só participar do grupo, a gente quer viver esse espírito missionário, a gente, desde o nosso batismo, a gente já é convidado, né? A gente é enviado a isso. E a juventude missionária, ela proporciona que a gente conclua essas ações. A gente está aqui para evangelizar, a gente bate na porta do outro porque a gente quer mostrar que Jesus Cristo faz a diferença. Muitas vezes a gente passa, então uma coisa acontecendo do nosso lado, nossa cidade, uma realidade difícil. Mas a gente pensa que essa realidade só existe na TV, em outros lugares. Mas depois que eu passei a ser juventude missionária, eu passei a enxergar mais isso. Que aqui do meu lado tem alguém que precisa. Sejam todos bem-vindos a este nosso 7º novena. Nossa mais de uma novena faz refletir da missão que cada um tem. É bom estarmos juntos. Melhor seria, claro, se pudéssemos. Mas como o momento não, vamos nos aproximar apenas virtualmente. Não vamos deixar de cumprir a nossa missão. Você aí em sua casa
já está participando e pode convidar mais alguém para participar conosco. Nós sabemos que mesmo viver em tempos difíceis, um tempo diferente este agora, este atual, nossas vidas foram transformadas. E a campanha missionária do ano de 2020, ela quer ser um sinal de esperança para tantas vidas que foram doadas de forma social. Este ano, o tema escolhido foi A Vida é Missão. E o lema, retirado do livro do profeta Isaías, Eis-me aqui, envia. O tema e o lema irão nos ajudar no nosso crescimento da consciência. Vamos invocar a presença da Trindade Santa em nosso meio, fazendo sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre tantas alegrias que nós recolhemos durante todo esse ano que já chega ao fim, tantos missionários, missionárias, que doaram profundamente a sua vida ao anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que no caminho muitos de nossos irmãos pararam porque foram para a casa do Pai. Muitos por causa da Covid, ou outras epidemias, ou perseguições e martírios, rodando assim uma campanha missionária pessoal. Vamos iniciar nosso novenário, né? Vamos acender a vela. Com o sinal da luz, vamos começar fazendo uma súplica ao Espírito. Vamos pedir que o Espírito Santo desça sobre nós para que melhor possamos compreender a mensagem desta noite. Espírito Santo, sopro de vida, que faz novas todas as coisas, abra nossos corações às tuas inspirações, para que, ao executar e aprofundar a tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra, e o amor de todas as criaturas, sobretudo cada pessoa criada à tua imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guie nossos passos no caminho da missão. Amém. Irmãos, o mês missionário, como já é do conhecimento de todos, pede que os fiéis continuem no seguimento de Jesus Cristo, levando em conta que a vida é uma missão. Partindo desse princípio, é bom lembrar que toda pessoa batizada, ela é convidada a colocar-se disponível à missão, respondendo todos os dias: eis-me aqui, envia-me. Deus não nos criou para sermos seres vegetativos. Quando nós nascemos, Deus já sabia a missão de cada um de nós. O que ocorre muitas vezes é que nós demoramos muito para descobrir qual é a nossa missão, a que viemos neste mundo. Por isso, é necessário pedir ao Santo que Ele abra a nossa mente e nos dê o discernimento necessário
para descobrir qual é a nossa missão e executá-la com amor, com doação total. Porque ser um discípulo missionário vai muito além de cumprir tarefas, realizar compromissos. E aí a gente lembra da colocação do Papa Francisco quando ele diz assim: viver de omissões é renegar a própria vocação. A omissão é o contrário da missão. Ou seja, a missão é serviço e a omissão é esconder-se e não querer fazer nada. Por isso ele insiste que todos nós sejamos igreja em saída, que todos nós sejamos defensores da vida, de uma vida servidora e missionária. Pensando desta forma, sobre essa missão, vamos juntos, unidos a vários grupos de novena missionária pelo Brasil, rezar a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Nesta 7ª noite de novena, o tema específico é a vida missionária da juventude. Várias outras missões já passaram por este programa, por essa novena, nos dias que precederam a este 7º dia. E hoje, basicamente, vai deter na função do jovem missionário. Contemplar a vida da juventude não é uma tarefa fácil. E às vezes nós corremos o risco de mascarar esta tarefa para evitá-la de encará-la frente a frente. Nós podemos reconhecer que esta fase, a fase da juventude, é uma fase repleta de descobertas, de experimentos, de muitos sonhos, mas ao mesmo tempo muito cheia de perigos dos tempos atuais, não é? Marcado pela marginalidade, pela manipulação, pela exploração e vários outros problemas. Posicionando o jovem no território brasileiro, é certo que cerca de 51 milhões de brasileiros são jovens, ou seja, a 4ª parte da população, uma grande quantidade. Quanto ao acesso à educação e ao trabalho, são cerca de 11 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham. E o pior, e o mais grave, é que somos um dos países que mais mata seus jovens no mundo. Aí vem o papel importante da juventude missionária, que na verdade é um serviço de animação e formação missionária ligada à pontifícia obra de propagação da fé, que tem como objetivo e tem por finalidade básica fomentar e animar o espírito missionário e profético nas juventudes, levando em consideração a importância de fomentar e animar o espírito missionário de modo a ajudar o jovem a viver a sua missão em qualquer espaço, em qualquer lugar, em âmbito local e também em âmbito universal. Os jovens que optam por esta jornada são guiados pelo Mestre de Nazaré. E essa juventude missionária sai ao encontro de outros jovens nas várias realidades e nos contextos para comunicar-lhes o amor e a vida como sentimentos de última palavra.
como mais importante. Então, ao obedecer à sua vocação, a juventude missionária cria pequenos grupos de jovens e baseiam numa metodologia formada por 4 áreas integradas. Essas áreas são a realidade missionária, que é a capacidade de ver, o compromisso missionário, que é o agir, a espiritualidade missionária, que é a iluminar, a luz, e o testemunho missionário, que é avaliar e celebrar. Ou seja, são 4 premissas, são 4 áreas integradas que levam ao aprofundamento global dos jovens. Além disso, procuram fazer constantemente o aprofundamento da leitura orante da Bíblia, buscando despertar o espírito missionário em suas paróquias, em suas dioceses e nos demais espaços em que a comunidade se reúne juntamente com os jovens. Este movimento da juventude missionária existe há mais ou menos 15 anos e tem como ponto principal e mais importante a experiência da missão sem fronteiras, que cada ano reúne jovens do Brasil inteiro. Então, o serviço da juventude missionária é um serviço que leva o jovem a ajudar que esteja precisando, uns aos outros, a viver uma missão pautada na atitude samaritana, em todos os ambientes, mas principalmente focando nos mais sofredores e nos excluídos, jovens que estão à margem. É bom lembrar que o jovem missionário, ele deve fundamentar a sua identidade no amor de Deus, que rompe as barreiras do preconceito e da indiferença. Os jovens que estão voltados para essas atitudes, para essas atividades, para essa prática, com certeza recebem o fortalecimento divino em suas ações. Dando sequência, quem tiver a sua Bíblia em casa, pode abrir hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Vamos fazer a leitura, antes, porém, vamos fazer um canto de aclamação, repetindo Lucas 10, de 25 a 37. Justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de... O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele respondeu então: Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis
querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Um homem descendo de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, a parábola do bom samaritano, ela vai tratar de 2 temas importantes. O primeiro tema é o amor. E o segundo, o cuidado para com o próximo. Mas esse texto, ele tem como ponto de partida uma pergunta que um mestre da lei faz a Jesus. Quando ele diz assim: o que devo fazer para herdar a vida eterna? A primeira pergunta. Jesus, ao tentar mostrar a realidade, a resposta, sugere, ele não responde, ele pergunta novamente. Ele faz uma réplica da pergunta e diz: o que é que está escrito na lei? Porque Jesus percebeu que ele estava sendo testado. O mestre, que era conhecedor da lei, diz: amar a Deus, fazer de Deus o centro da vida e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, ele sabia e perguntou para ver Jesus entrar em contradição. Mas não satisfeito, o mestre da lei vai mais profundamente e pergunta: quem é o meu próximo? Porque naquela época havia opiniões diferentes para definir a palavra próximo. Cada um dizia que próximo era alguma coisa diferente. Mas entre eles havia um consenso. Todos pensavam iguais. Quando eles excluíram da palavra, da categoria próximo, os inimigos. O que quer dizer isso? Que todo mundo que fosse filho de Deus, que fosse membro do povo de Deus, era considerado irmão. Mas quem não professasse a mesma fé, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, era considerado o inimigo. Segundo a lei, o próximo tinha que ser alguém que pertencesse exclusivamente como membro do povo de Deus. Jesus, no entanto, tinha uma perspectiva diferente, um modo diferente de ver essas coisas. E é exatamente para explicar a sua perspectiva de ver a diferença, da contradição com as pessoas, que Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Essa parábola ela vem nos situar num lugar que ficava numa estrada entre Jerusalém e Jericó. Ela era conhecida naquela época, até famosa até certo ponto, porque era uma estrada perigosa.
Nesse lugar ocorriam muitos assaltos, roubos, e foi o que aconteceu com aquele senhor. Para explicar essa parábola, Jesus apresenta alguns personagens. Então vamos analisar um por um, rapidamente, para que a gente entenda melhor no final. Jesus apresentou o primeiro personagem. Quem é ele? Um homem. Este homem não tem nome, ele não é identificado, ele não tem um rosto, ele não tem uma profissão, ele simplesmente é colocado como um homem, uma pessoa qualquer. Esse homem ele foi assaltado por bandidos e deixado caído na estrada. Então esse é o personagem mais sofredor. Está lá, inerte, no chão. Depois Jesus coloca um outro personagem. Vem o segundo personagem, que é um sacerdote. Obviamente, o sacerdote era um conhecedor da lei. Ele exercia funções litúrgicas no templo. Na verdade, os sacerdotes eram ministros de adoração. Eles agiam como intermediários entre Deus e os homens. Ou seja, o papel do sacerdote era grande, era importante, muito relevante na época. E aí ele ficou num dilema ético. Ele não sabia o que fazer. O único meio de saber se realmente aquele homem ainda estava vivo à beira do caminho, ou se estava precisando de ajuda, era se aproximar e tocar naquele homem. Mas aí tinha um problema, porque naquela época, segundo a lei, quem tocasse num falecido ficaria impuro, imundo. E o que ele fez? Ele deixou de ajudar. Além de ter deixado de ajudar, ele passou pelo outro lado da estrada, no significado de que ele não queria passar nem na mesma direção, e nem o vento que tocasse o homem o tocasse também. Ele quis manter essa distância. Então evitou qualquer possibilidade de ajuda e de contato com aquela pessoa. Este foi o segundo personagem. Aí Jesus apresenta um terceiro personagem, um levita. O levita, ele era também ligado à instituição religiosa judaica. Ele também tinha funções importantes litúrgicas no templo. Eles eram como auxiliares dos sacerdotes, ou seja, na hierarquia eles vinham logo abaixo, mas não menos importantes, né? Tinham também as suas regalias. O que aconteceu com o sacerdote se repetiu com o levita. Porque ele, mesmo em situação inferior, os levitas eles formavam um grupo até certo ponto privilegiado pela sociedade judaica. Eles também eram responsáveis por parte da liturgia nos templos e também para manter a ordem nas celebrações. Então, cada um exercendo a sua função, mas ambos conhecedores da lei. A gente pode presumir que os dois tinham os mesmos motivos para passar adiante. Que motivos seriam estes? Que razões a gente pode acreditar que eles tiveram para não fazer nada por aquele homem caído à beira do caminho? Aí a gente fica pensando, poderia ser por medo. Medo de enfrentar a mesma sorte que aquele homem. De repente estava ali socorrendo e apareciam ladrões, bandidos que fizessem a mesma coisa com ele. O medo. Depois vem, poderia ser preocupação de pureza legal, não é? Porque já que eles não podiam tocar no cadáver, então eles mesmos se contaminariam, então não correram esse risco. Um dos motivos, dos prováveis motivos. Poderia ser também pela pressa, poderia estar com pressa para realizar alguma atividade. E por último, poderia ser também a indiferença, porque diante do sofrimento alheio, muita gente impede de parar, então eles também foram impedidos de parar. Apesar de serem religiosos, eles não tinham nenhum sentimento de misericórdia para com aquele homem à beira do caminho. Esse já foi o terceiro personagem. Algum tempo depois, surge mais um personagem que Jesus apresenta nessa parábola, que é um samaritano. Também é interessante a gente saber quem é o samaritano nesse contexto. Ele era considerado por alguns seguidores daquela religião tradicional de Israel como um inimigo, como um infiel, uma pessoa que estava longe da salvação e não tinha o amor de Deus. Por isso,
os samaritanos, eles não eram simpáticos aos judeus e vice-versa. Nenhum gostava do outro, desde os tempos do Antigo Testamento. Os motivos poderiam ser diversos, mas dentre eles, os samaritanos ergueram seu próprio templo. Eles tinham a sua igreja, diferente da igreja dos judeus. E um outro motivo era que a escritura sagrada para os samaritanos era somente o Pentateuco. Ou seja, a Bíblia que eles seguiam era apenas os 5 primeiros livros que nós conhecemos. Nós já falamos isso em momentos anteriores aqui. O Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia, uma vez que penta significa 5, que são o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os samaritanos seguiam apenas as escrituras dessa parte. O restante não fazia parte da crença dele. Então, os samaritanos, é bom a gente lembrar desse problema entre eles. E aí a gente volta no Evangelho de São João, no capítulo 4, quando Jesus chega lá no poço de Jacó, em Sicar, na cidade de Sicar, e pede a samaritana que lhe dê água. E a gente já conhece todo o contexto daquela leitura. E aí ela olha a resposta dela. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então, confirma a existência de uma falta de afinidade entre esses dois povos. Havia aí uma divergência de valores, cada um achando que era mais importante, diferente, cada um na sua, né? Entretanto, o que que intriga mesmo é que foi exatamente uma pessoa que era mal vista é que parou sem medo e foi correr riscos, né? E talvez adiando seus compromissos, ele estava em viagem, talvez deixando seus interesses pessoais e foi cuidar daquela pessoa ferida e o salvou. E a gente pode pensar o seguinte, ele poderia também socorrer e pronto, ir embora, né? O que ele fez? Ele olhou, tocou, ele colocou, o texto diz que ele colocou azeite e vinho nas feridas, colocou aquele homem no seu próprio cavalo, levou para uma hospedaria, passou a noite com ele, pagou as 2 moedas e ainda disse ao hoteleiro que na volta ele passaria para ver se tinha tido mais alguma despesa. Quer dizer, são valores totalmente diferentes daqueles que se diziam cristãos, seguidores de Jesus Cristo, né? Então, a leitura é clara que Jesus vai lá e diz assim, olha, na sua opinião, já no final, na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí o especialista em leis dá a resposta que ele já sabia, dizendo que foi aquele que praticou misericórdia para com ele. Aí Jesus então disse, vá e faça o mesmo. Na verdade, Jesus respondeu pouca coisa. Ele só induziu o mestre da lei para buscar as respostas que estavam na lei que ele conhecia. Neste caso, é importante a gente lembrar que Jesus também pode dizer isso para todos nós hoje. Vá e faça a mesma coisa. Hoje, talvez, essa leitura mexa um pouco com a gente. Ela nos leva, o objetivo desse texto hoje é mostrar que todos nós, seres humanos, nós temos valores, nós temos riquezas pessoais, mas ao mesmo tempo, algumas vezes, nós somos fracos, nós somos dependentes, nós somos carentes de ternura, de proteção, né? Aquele infeliz da parábola, talvez, naquela época, seja uma pessoa hoje que esteja esperando o nosso auxílio. A parábola reserva também um sentido profundo que me fez pensar. O silêncio do corpo daquele homem que nem sequer conseguia pedir ajuda. E hoje, quantas vezes nós andando pelas ruas, a gente não vê uma pessoa que não fala nada, talvez que não peça ajuda, mas que esteja precisando, mas que por falta de aproximação, a gente nunca fica sabendo para ajudá-lo. E nós passamos adiante, por medo,
por falta de tempo, por preocupação com o que os outros vão pensar, e acaba que a omissão toma conta de nós. Aí nós temos duas opções nesse caso. Ou assumir a responsabilidade, demonstrando compaixão na prática, ou então permanecendo agarrado no meu próprio eu. É uma questão que a gente tem que pensar, né? Esse texto de hoje, belíssimo, vem nos mostrar que nós devemos deixar de olhar de lado. Talvez o nosso pecado também hoje é não fazer nada. Muita gente não faz nada, nem bom nem mal. Eles foram e muitas vezes também. Talvez piedosos. Às vezes a gente tem até pena de alguma situação, mas insensível na hora de agir. Podemos praticar o culto e a liturgia, mas nós não adoramos a Deus em espírito e verdade. Eis a grande diferença. Engana-se quem pensa que a nossa relação com Deus ela é puramente vertical. Eu aqui e Deus lá. Nesse sentido vertical. Por quê? Esse caminho é de oração. Eu atinjo a Deus através da minha oração. Mas muitas vezes, o caminho, além desse, tem que ser feito o contrário. Tem que ser feito o caminho horizontal, aquele que está assim. Tem alguém do meu lado esquerdo, do meu lado direito. Geralmente são pessoas vulneráveis e necessitadas. Quem faz o caminho vertical de mim para Deus, talvez reze muito. Mas quem faz o caminho horizontal, né, e aí a gente pode observar que de mim para Deus e de um irmão para o outro, há um sinal da cruz. E é pela cruz que nós precisamos servir e nós fomos salvos, né? Tem gente que reza muito e age pouco, tudo com cuidado, com cautela. A verdadeira religião, ela é feita por meio de gestos concretos, de amor pelo irmão e de amor para todo irmão, indiferente de qualquer situação que ele tenha ou venha a ser. E aí a gente lembra da carta de São Tiago, se não me engano, no capítulo 2, que diz que a fé sem obras é morta. A gente precisa rezar, mas a gente precisa agir, socorrer nosso irmão, o próximo quando ele está precisando. E o próximo é qualquer um, independente de cor, de raça, de condição social, econômica, psicológica, alguém que esteja precisando. Talvez alguém que a gente nem conheça, a gente precisa ajudar. E aí a gente volta naquela ideia principal, naquela pergunta principal. O que fazer para alcançar a vida eterna? E a conclusão é óbvia. É preciso amar a Deus e amar o próximo. O próximo, como eu disse, é qualquer pessoa que esteja necessitando, amigo, inimigo, qualquer pessoa que esteja necessitando do nosso carinho, do nosso amor, da nossa compreensão, do nosso tempo, da nossa palavra. Com esse texto, a gente pode fazer uma oração a Deus. A gente pode aproveitar deste momento e pedir, ó Senhor, que possamos percorrer as estradas vivendo no êxodo permanente, responsabilidade gratuita, generosa. Ajude-nos a despertar do isolamento dos nossos projetos puramente pessoais. Liberta-nos do autoaprisionamento e leve-nos a caminhar em direção ao outro que precisa. Que a missão de servir gere em nós bondade e santidade. Senhor, que sejamos como o samaritano, agindo com compaixão e solidariedade. A partir dessa oração, cada um em seu coração pode pensar um pouco. São perguntas cujas respostas não precisam ser dadas oralmente. Compete a cada um pensar
em si mesmo. Como fazer a vontade de Deus a partir desse texto? Será que nós teríamos coragem, se encontrássemos uma situação semelhante, de agir como um samaritano? Parar, cuidar, mesmo correndo riscos? O samaritano também conhecia as leis sobre a impureza, mas ele optou pelo mandamento do amor. O samaritano não fez algo que ele não sabia o que ele estava fazendo, não. Tinha plena consciência da lei e de seus atos. E uma pergunta muito importante: quem é o próximo para você? Quem é o próximo para mim? Aqueles que eu gosto? Aqueles que estão sempre perto? Aqueles que não me dão nenhum trabalho, nenhuma preocupação? Compete a cada um responder. Como é que no meu dia a dia eu costumo agir? Como sacerdote? Como levita? Ou como samaritano? Ou quem sabe, até como aquele coitado que estava à beira da estrada precisando de ajuda. Porque às vezes nós precisamos ajudar os outros, mas muitas vezes em nossa vida nós precisamos ser ajudados. Você já experimentou ser aquela pessoa que necessita do socorro de alguém? E quando a gente fala de socorro aqui, a gente não fala necessariamente de cuidar dos filhos. Existem várias formas de socorrer e de ser socorrido. Quando você ajuda alguém em alguma coisa, você faz por amor a Deus e com o amor de Deus? Esta é a verdadeira dinâmica da vida. Tudo começa com a aproximação. É impossível ser afetado pelo outro sem proximidade. E afetado aqui não só no sentido negativo, depreciativo, afetado também no sentido positivo, pelo amor, pela gratidão, porque muitas vezes nós também somos contaminados pela bondade do outro, pela gratidão do outro, quando a gente faz uma coisa interessante. E aqui eu me lembro de um estudo atual de alguns sociólogos, né, que eles, nesse processo de pós-modernidade, nesse período de pós-modernidade, que eles chamam de invisibilidade urbana. O que é isso? Hoje nós já nos acostumamos com a miséria, com a violência, com o sofrimento e com a exclusão. Eles chamam de invisibilidade urbana. E nesse sentido, o Papa Francisco ele diz que esse tipo de realidade já não nos chocam mais. É como se nós víssemos uma coisa qualquer, um objeto, um animalzinho, sem nenhum significado pessoal para nós. E o Papa Francisco diz: caímos na globalização da indiferença. E isso é muito grave. Nós nos habituamos ao sofrimento do outro. Está sofrendo, está morrendo, está passando por preocupações e a gente acha que é só com o outro, que a gente não tem nenhum compromisso com ele. Então, peçamos ao Senhor que nos faça pessoas diferentes, bons samaritanos, né? E Jesus ele é imperativo no Evangelho, ele diz o seguinte, ele diz, vá e faça a mesma coisa. Ele não estava falando somente com o mestre da lei, ele fala hoje para nós. Quando encontrarmos com uma situação semelhante, vá e faça a mesma coisa. Por quê? Isso significa ser o imitador de Deus, próximo de todos aqueles que necessitam. Por quê? Só é possível encontrar a vida defendendo, cuidando, principalmente daqueles que têm a vida ameaçada. Já concluindo esse nosso encontro, peçamos ao Senhor, neste 7º dia de novembro, que o Senhor nos ajude a manter vivo o espírito missionário da juventude. Porque muitas vezes da juventude não se limita apenas à idade cronológica. Ela pode ser também a idade mental. Muitos jovens pensam como pessoas mais idosas, com maturidade e vice-versa. Então a juventude pode estar na mente, na idade mental. Que o Senhor fortaleça o Papa Francisco em sua missão
de animar e de dar esperança à juventude missionária. Peçamos ao Senhor também, nesta novena, que ilumine com toda a graça os governantes do Brasil, para que deem mais oportunidades aos jovens, acesso à educação, ao trabalho e atividades que os protejam da violência, dos perigos e das discriminações. Que o Senhor Deus conceda a coragem de animar e de multiplicar grupos de juventude missionária, a fim de que o Evangelho chegue em todos os. Neste momento, unidos a todos os jovens e a todos que estão ligados pelas nossas redes sociais, vamos penetrar no coração desta oração, a oração importantíssima que o Senhor nos ensina. Lembrando que Santo Agostinho já disse, né? Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso é de suma importância para o cristão. Rezemos todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçamos a Nossa Senhora que fortaleça a nossa fé missionária. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Antes da bênção final, eu gostaria de agradecer a participação, a presença de todos vocês pelos canais da paróquia, né, de São José, nesse 7º dia de novena. E pedir também que participem do 8º e 9º, uma vez que nós já estamos na reta final da novena, e que convidem outras pessoas, outros contatos de vocês, convidem para participar nos próximos dias, no 8º e 9º dia. Peçamos que o Deus, Trindade de amor, que faz da nossa vida uma missão, abençoe a nossa juventude. Abençoe também a cada um de nós. Todos nós tenhamos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e uma boa noite. Do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado
Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender que um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus.